Eu achei estranho, eu falei, mas eu com Alzheimer? Mas eu acostumei. Eu tenho Alzheimer, eu sou feliz, eu tenho uma família maravilhosa, sabe? Eu não tenho do que reclamar. Então eu comecei a fazer esse jogo do feliz e do contente e funciona que é uma maravilha. Calma, calma, muita calma nessa hora. Calma. Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, progressiva, do sistema nervoso central, e é uma doença que tem uma relação primeiro com algo que a gente lembra muito quando conversa da doença, que é a memória, né? Por quê? Porque ela afeta majoritariamente uma área do cérebro que é o hipocampo. Então, o hipocampo é uma área que tem uma associação direta com a memória recente nossa. Então, no Alzheimer, você tem um acúmulo de algumas proteínas nessa região. Essa é uma das fisiopatologias que a gente reconhece como mais associadas à doença. E esse acúmulo de proteínas nessa região faz com que você tenha um funcionamento errôneo dessa área. Então, você acaba recebendo a informação, mas não consegue passá-la de maneira adequada. Se essa informação não parte para o resto do seu cérebro, você começa a ter déficit de memória, principalmente de memórias recentes. Ela começou a ficar muito repetitiva, começou a ter um cansaço extremo, aí acendeu o farol. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Aí eu acho que daí o ápice, assim, pra mim, foi quando um dia eu tava tomando banho, aí ela tava indo visitar minha avó, tava na cardeal e ela me ligou. Ela, filha, eu me perdi, não sei onde eu tô, não sei qual é o caminho que eu vou fazer. E aí eu entrei em desespero, mas aí fomos encaminhadas para o neuro, fizemos todos os exames e aí mesmo veio o diagnóstico precoce. O diagnóstico ele é complexo, mas ele parte inicialmente por uma avaliação clínica. A partir do momento que eu saio da avaliação clínica e entendo que esse paciente ele tem um fator de risco, ele tem uma clínica condizente, ele pode realmente ter a doença, aí eu parto para outros exames que podem ser acessórios. Uma das coisas que a gente usa muito é o estudo neuropsicológico, porque ela basicamente pega meu cérebro e mapeia. E isso me dá muita informação, para muitas vezes não falar de tratamento só com remédio, mas de falar de tratamento com reabilitação, organizar a reabilitação cognitiva naquilo que não está bom. Além do estudo neuropsicológico, o diagnóstico ele pode ser pautado também em outros pontos, como biomarcadores. Eu posso falar de imagens, eu poderia falar, por exemplo, de uma ressonância, onde eu consigo enxergar atrofia no cérebro do paciente. Não sinto nada, mas assim, eu vejo algumas deficiências minhas. Quando eu comecei a sair sozinha na rua, eu ficava, mas, né? Agora eu já tenho confiança em mim. Então, você vai criando determinadas confianças que eu jamais iria imaginar que eu tivesse, porque eu nunca iria precisar disso daqui tudo, né? Mas assim, para mim, sem problemas nenhum hoje em dia. Eu vou sair de casa, vou dar um passeio com o Petit. E eu sou felicíssima de sair na rua com ele, porque eu vejo gente, eu convivo, eu não gosto de ficar solitária, eu gosto de conviver com gente, conversar, dar risada, e é isso que eu faço na rua. Duas coisas que eu sempre fico de olho nela, né? Primeiro que eu instalei um aplicativo no celular dela, então eu sei em qualquer momento onde ela tá. Isso sempre conversando tanto com a terapeuta dela como com o neuro. Ainda dá para ela sair sozinha? Dá, então ok. E aí eu mandei fazer uma pulseirinha que ela não tira do braço de identificação. O Alzheimer não é só memória. Cognição, que é o que ele pega, é muito mais do que apenas memória. É comportamento, é execução, é estratégia, é planejamento. Muitas coisas podem ser envolvidas, inclusive comportamentalmente. Muitas vezes o paciente inicia uma doença com muitos sintomas prévios, antes de muito tempo. Então, muitas vezes com alterações de comportamento, perfis de agressividade, mudança de personalidade. E ao longo da doença, tanto ela pode começar com outros sintomas que não memória, como ao longo da doença, isso pode progredir para mais e mais sintomas diferenciados, porque a doença, por ser uma doença neurodegenerativa, tende a progredir para outras regiões e começar a ter acometimentos cada vez mais importantes, pensando em doenças mais graves, inclusive acometimentos motores, acometimentos respiratórios, de deglutição, numa fase mais evoluída da doença. Então, receber a notícia foi ruim.
E eu acho que demorou um pouco para eu assimilar depois que saí do consultório, tudo isso. Ele perguntou se eu ia contar para minha mãe, eu falei que eu ia, que eu achava importante, mas eu acho que ela aceita muito mais do que eu. Eu não aceito. Eu tento viver um dia de cada vez, mas eu fico com aquela questão de, ai, quando que minha mãe não vai mais me reconhecer. É o máximo ele! Ele é o máximo! Vem cá, vem cá! Eu tento aproveitar tudo. O cachorro que eu vejo na rua, a pessoa que vem conversar comigo, o passarinho que está piando na árvore, eu fico procurando, sabe? Eu tento aproveitar todos os segundinhos, todos os porteiros da Via Sacra que eu faço com o Petit, todos eles me conhecem. Tudo bom? Tudo bem? Eu falo com Deus e o mundo. Alzheimer não tem cura, tá? Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva e que nós ainda estamos engatinhando para reconhecê-la. Então, é uma doença que eu não imagino uma cura tão cedo, mas eu imagino um controle nos próximos anos. Porque o grande ponto ali, talvez, é esse, é falar, olha, doenças como diabetes e hipertensão não têm cura, mas nós não ficamos tão sensibilizados pelo fato dela não terem cura. Quando a gente fala de uma doença neurodegenerativa, isso afeta muito mais. E talvez afete porque o Alzheimer não é uma doença do paciente, é uma doença da família. É uma doença que envolve muita gente, que traz uma carga muito difícil, né, para todo mundo que está ao redor do paciente. Então, eu entendo que a gente busque a cura em doenças como essa. Mas se eu tiver um controle adequado, a gente já fica muito satisfeito. Então, é importante entender que os remédios hoje, eles tentam sempre fazer o seguinte, evitar a progressão de doença. Não, você já pode tomar, já deve estar na hora. Já. Então dá. Eu vou por água. Ah, deixa eu ligar a luz para você. Eu acho muito importante que todas as pessoas, cuidadores familiares, façam terapia, busquem grupos de apoio, porque é uma coisa importante que eu falo. Uma coisa é você escolher uma profissão, eu vou ser cuidador. Outra coisa é você virar da noite para o dia cuidador familiar, né? Se tornar. Você não escolhe ser um cuidador familiar, você simplesmente é. E ainda vou viver mais uns 15, 20 anos, viu? Mas se eu arranjar um veinho, bem veinho também, aí a gente pode ir pra Europa, vamos ver a Torre Eiffel, né? E a gente não sabe, ué.